Nós somos seres humanos que vivem dentro de um padrão, ou seja, nós respeitamos o nosso padrão de pensamento. Você acorda pela manhã, abre os olhos e você repete normalmente um padrão de comportamento, você tem esse sistema natural. A pergunta coringa ela serve para isso, ela serve para tirar as pessoas de um padrão e jogá-las para um próximo nível, para quebrar esse padrão mental. E isso é muito útil em vários e vários casos. Se você está gostando dessa série de vídeos aqui da Academia da Mentalidade, lembre-se de inscrever-se no nosso canal. Você pode ativar o sininho para você receber as notificações, porque daí toda vez que a gente subir um vídeo novo, já vai abrir aqui já uma notificação no seu celular ou no seu computador para você assistir os vídeos aí em primeira mão, tá bom? Os vídeos são bem direto ao ponto, simples, e eu tenho certeza que vai ser bastante útil para você gerar mais resultado. O que é a pergunta coringa? Olha só, a pergunta coringa não é uma pergunta que ela interrompe uma linha sináptica. Então, esses são os meus neurônios, tá? São 1, 2, 3, 4 neurônios. O nosso cérebro, obviamente, não tem somente 4 neurônios, são bilhões e bilhões e bilhões de neurotransmissores que criam trilhões e trilhões e trilhões de sinapses, né? Então, aqui tem várias conexões neurológicas, tá? Várias conexões entre um neurônio e outro, que seguem aí e criam essa rede de neurônios. Só que às vezes a gente tem uma via neurológica que tem, nós temos aqui uma substância em volta desses neurônios aqui, que chamamos de bainha de mielina. Tá? A gente não vai falar sobre isso, em outros vídeos eu abordo aqui no canal mais sobre neurociências, mas isso aqui é como se fosse uma substância química que conecta, tá? Que conecta um neurônio mais solidamente ao outro, que faz a gente ter um padrão de comportamento. E às vezes, a pessoa chega numa sessão de coaching com você e ela está numa linha de raciocínio. Então ela sabe que toda vez que ela chega em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que... Não é isso aí não. Toda vez que ela chega em casa, o meu marido, ou minha esposa, ou meu filho, ou meu chefe, ou toda vez que eu chego no trabalho, eu recebo uma mensagem do meu chefe, ou toda vez que ele faz alguma coisa. Você acaba criando um padrão toda vez que você fala, toda vez, inclusive isso que eu falei. Tá? Mas às vezes, em alguns casos, você vai se deparar com um cliente que está travado nesse padrão e você precisa fazer o quê? Pum! Uma pergunta coringa. A pergunta coringa ela faz literalmente como se fosse uma grande confusão, ou seja, a gente acaba que faz o cliente sair da caixinha e faz ele pensar em uma via que ele não estava acostumado a pensar, ou seja, a gente faz ele sair da caixa. Como que você faz perguntas coringa, tá? Por exemplo, eu sei que você está dizendo que não tem solução a esse problema, mas se tivesse uma solução, qual seria? Olha, eu entendi que toda vez que acontece X, você age de tal forma, mas se você pudesse fazer diferente, qual seria essa hipótese? Olha, se tudo isso que está dando errado fosse dar tudo certo, me descreve isso aí, se desse tudo certo, tá? Então você começa a fazer a pessoa, literalmente, ao invés de fazer ela pensar na linha tradicional de raciocínio dela, você pode fazer essa pessoa pensar numa linha contrária, numa linha oposta, porque às vezes a pessoa ela está como se ela estivesse cega para aquela nova realidade, ou seja, ela somente enxerga ali, ela somente visualiza ali o problema, ela não consegue focar em resultado, ela não consegue focar em solução, ela não consegue focar em metas. Então, por exemplo, uma pergunta coringa, e se esse problema tivesse solução, qual seria uma das soluções? Ou, se esse problema já estivesse resolvido, como você agiria? Ou, se você não tivesse esse problema, o que você faria? Qual seria o primeiro passo caso esse problema não existisse? Ou, uma outra pergunta, se você estivesse aqui do lado de fora, o que você faria? Ou, se você fosse o seu coach, qual pergunta você faria? Ou, uma outra pergunta, se você pudesse me falar alguma coisa que você ainda não me falou, o que você poderia falar? Ou, se você pudesse fazer alguma coisa que você ainda não fez, o que você faria? Ou, se você pudesse pensar de uma forma diferente, qual seria essa forma? Eu sei que você não consegue, mas se você pudesse, como você faria? Eu sei que você não tem essa habilidade, mas se você tivesse essa habilidade, o que você faria? Entende? Então, a pergunta coringa, ela literalmente faz uma inversão, porque a pessoa está pensando aqui numa linha de paradigmas, ela está pensando numa linha de raciocínio de paradigmas, e de repente você salta a conexão neurológica dela para uma outra via, dizendo para ela, mas ok, e se isso aqui fosse fácil? Eu entendi que você está falando que isso aqui é difícil,
Mas se isso fosse fácil, o que você faria? Qual seria o primeiro passo se isso tudo fosse fácil? Qual seria a primeira hipótese ou a única solução? Se tivesse só uma única solução, qual seria essa única solução? E aí a pessoa ela vai começar a criar novas possibilidades. Eu falo que se a gente pudesse resumir a pergunta coringa, ela tira o padrão mental da pessoa de olhar para baixo, de olhar para o problema e coloca ela para olhar para fora. É como se às vezes a pessoa chegasse, eu sempre imagino o meu cliente quando ele está travado dentro de uma hipótese, eu imagino ele como se fosse um avestruz enfiado com a cabeça dentro do buraco e eu sou o responsável por tirar o avestruz do buraco e fazer ele olhar para o sol, fazer ele olhar para cima. Essa é a pergunta coringa, é uma pergunta que quebra e interrompe o padrão. É uma forma que faz a pessoa literalmente pensar fora da caixa, tá bom? Se você tem algumas ideias de pergunta coringa, você pode comentar aqui abaixo. Às vezes alguma pergunta que você já usou, que já fizeram para você, que quebrou o seu padrão e jogou você para uma outra forma de pensar, ou uma via totalmente contrária e fez você criar soluções. Lembra de deixar aí o seu joinha, lembra de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as notificações. Compartilha com as pessoas que você gostou os vídeos gratuitos aqui do canal e também você pode, caso você queira, dar continuidade a receber o material exclusivo, você pode se inscrever mensalmente para você receber os vídeos novos e atualizados da Academia da Mentalidade. Lembrando que na Academia da Mentalidade você também pode fazer o download do áudio para você ouvir esse material, essa aula, quantas vezes você quiser. A gente quer que realmente você tenha uma rotina, uma constância de desenvolvimento e tenha bastante resultado. Olha só, eu quero deixar aqui um abraço para você que está participando dos nossos vídeos. Assista os outros vídeos também, caso você queira complementar esse material. E lembra sempre, tá? Livre-se dos seus medos. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!